Esse tema é super importante. Como emagrecer sem passar fome? Afinal, que bom, Vivi, que bom que você tá amando a semana Emagreça com a Nutri. Na verdade, gente, eu tô super feliz hoje, sabia? Super feliz, por vários motivos, mas em especial porque lá na comunidade realmente eu tenho visto que a semana Emagreça com a Nutri tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Isso é massa, o objetivo todo foi esse. Então eu tô super feliz de verdade. E quem ainda não tá inscrito, meu Deus do céu, ainda vale a pena pedir para se inscrever? Acho que ainda vale, né? Porque a comunidade tá lá, tá bombando, tem informação pra caramba. Então, se você ainda não tá inscrito, se inscreve, pô. E eu tenho recados aqui, hein? Oi, Érica, boa noite. Eu tenho recados aqui. As 3 aulas, a última aula, né? A terceira aula da Semana Emagreça com a Nutri vai ao ar hoje às 20 horas. Então, quando acabar essa live, corre lá para assistir. E as 3 aulas vão ficar liberadas até o domingo. Então, quem ainda por acaso não assistiu, pode aproveitar aí o final de semana para maratonar as 3 lives, que é muito legal. Vai dar, no final das contas, vai ser muita informação voltada para emagrecimento, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu queria dizer, meu Deus do céu. Bom, mas é isso. Participem. Eu acho que eu tinha mais algum recado, mas eu acabei esquecendo, mas ao longo aqui eu vou lembrando. É... Boa noite, isso é o que eu mais quero saber. Como emagrecer sem passar fome, né? Gente, até por sinal, se vocês têm alguma amigos, familiares que vocês acreditam que se interessariam por essa live, clica nesse aviãozinho de papel que tá aqui embaixo e já manda aí pra galera, convida para assistir com a gente, porque eu separei algumas dicas aqui top, top mesmo, que eu acho que essas dicas podem ajudar vocês a passar por esse processo de emagrecimento da melhor forma possível. Gente, não tem jeito, quando a gente fala de emagrecimento, a gente quer, como vocês já sabem, reduzir o montante calórico. E quando a gente fala de redução de montante calórico, necessariamente a gente está falando um pouco também de redução de volume de comida. Não tem muito como escapar, sabe? Vai acabar tendo, a gente vai precisar fazer uma reduçãozinha do volume da comida. Calma lá, nem tanto, a ideia aqui hoje justamente é discutir essas estratégias também, mas de maneira geral, como a gente tende a reduzir o volume, já que a gente quer reduzir calorias, sempre o quesito fome é algo que é colocado em xeque ali, né? Algo que é muito comum até de muitas pessoas sentirem, principalmente numa fase inicial de transição. Pense aí se você comia o que queria, quando queria, na quantidade que bem queria. Então, se você principalmente é uma pessoa que tende a precisar de um prato maior, que é um pouco mais guloso, digamos assim, você estava acostumado a comer grandes volumes, e aí você começa a querer emagrecer, e aí tem que mudar radicalmente isso também, se satisfazer com volumes menores, fazer um prato e tentar se contentar ali, não passar para um segundo, às vezes vai rolar disso mesmo. Mas fato é, a live de hoje, a ideia é eu tentar passar algumas técnicas para vocês, estratégias que vocês podem utilizar para tentar minimizar ao máximo qualquer sensação de fome. Porque como a gente sabe, fome é um negócio extremamente incômodo e ninguém consegue ficar com fome por muito tempo. Então, se você está num processo de emagrecimento e está sentindo fome o tempo inteiro, a chance de você querer abandonar esse negócio é muito grande. A chance de você querer abandonar pelo meio do caminho. Porque, obviamente, você não se sente confortável dentro dessa estratégia, né? Fome é uma coisa desconfortável. Então, a gente até topa sentir um leve incômodo ali, do tipo, repetiria o prato, mas tá bom, vou segurar a onda. Mas, assim, a ideia é que você se sinta saciado com a refeição. Por mais que, às vezes, a vontade de fazer um segundo prato, pelo fato de você sempre se comportar dessa forma, por mais que, às vezes, venha, a ideia é que você segure a onda, mas que você, com aquele prato que você comeu, que você esteja se sentindo bem, né? Que você não esteja com fome. No momento que você se sente com fome o tempo inteiro, certamente não vai dar certo esse negócio. Então, o que é que a gente pode fazer para tentar amenizar a sensação de fome, né? Então, assim, quais elementos do prato podem ajudar nisso? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, primeiro, eu separei 5 principais dicas aqui, mas a primeira delas até, que aí vocês já estão cansados de saber, quem tá lá na Semana Emagreça com a Nutri, quem tá vendo lá eu comentando ali nos pratos das pessoas, sempre me vê falando assim, olha,
fica de olho aí. Será que essa quantidade de proteína aí no prato, a quantidade da fonte de proteína não está muito pequena? Será que não caberia aumentar um pouquinho, reduzir mais um pouquinho da fonte de carboidrato e aumentar um pouquinho da fonte de proteína? Porque, gente, todo mundo que está lá já conseguiu entender qual é a chave, né? A chave para o emagrecimento é tentar aumentar um pouco a quantidade de proteína e proporcionalmente reduzir o montante de calorias. É melhorar essa relação proteína versus calorias. Então, se eu posso reduzir um pouquinho do carboidrato e aumentar a proteína, ótimo, eu estou sendo impulsionado provavelmente ali para o emagrecimento. E a mesma coisa em relação à gordura. Se eu posso reduzir um pouquinho da gordura e aumentar a quantidade de proteína, perfeito também. E é por isso que eu sempre bato na tecla que se a pessoa curte, por exemplo, carnes mais magras, se ela curte um peito de ave, se ela curte, enfim, qualquer corte que seja mais magro, peixes de maneira geral, que são sempre mais magros, mesmo os peixes mais gordinhos tendem a ser mais magros de maneira geral do que uma carne de boi, por exemplo, ou carne de porco que seja mais magra. Peixe é um negócio bem magrinho. Então eu sempre falo para essa pessoa, se você já curte isso, então já escolhe uma carne que é mais magrinha, porque isso te dá um pouco até mais de liberdade para você criar preparações com os legumes que sejam um pouquinho mais gordinhas. Hoje mesmo até eu comentei no prato de uma das pessoas que ela botou, Paula, lasanha de berinjela e salada. E aí, curtiu a refeição? Eu falei, pô, curti o raciocínio. Por quê? Porque lasanha de berinjela costuma ser uma preparação já mais gordinha. Por quê? Porque uma lasanha, via de regra, né? Claro que depende da receita, vai ali algumas camadas de queijo, né? De queijo, e nesse caso dela era de também carne moída, né? Que era uma lasanha bolonhesa. E eu falei, pronto, perfeito, porque a lasanha já é mais gordinha, você juntou com a saladona ali, que vai ter baixa quantidade de gordura adicionada, então, ó, raciocínio perfeito. Aí depois até ela me respondeu dizendo, ó, mas eu economizei no queijo, hein? Botei uma camada só em cima. Ótimo, eu tô adorando, gente, porque vocês já estão ali, ó, pegando as manhas, já viu que é fácil perder a mão no queijo, já estão segurando um pouquinho mais a onda. Eu tô amando a Semana Emagreça com a Nutri, de verdade, eu tô amando interagir com vocês lá no Face. E muitos de vocês já estão com raciocínio tinindo em relação ao emagrecimento, é isso daí. Mas a primeira dica é comer uma quantidade de proteína suficiente em cada uma das refeições. Gente, é fato que a proteína é o nutriente que mais traz saciedade pra gente. E é o nutriente, como eu acabei de dizer, que em geral mais vai ajudar a gente no emagrecimento. Então, poxa, se ele ajuda tanto na saciedade, se os estudos já mostram que se eu pego uma refeição e... Oi, Lu, foi você, né, Lu? Se eu pego uma refeição que eu aumento um pouquinho a quantidade de proteína dessa refeição, na minha próxima refeição eu tendo a comer menos, os estudos já são muito claros em relação a isso, perfeito. Então, provavelmente é esse o comportamento que eu preciso ter para conseguir o meu emagrecimento. Van, não sei se Van tá aqui. Van é uma seguidora que eu tô sempre conversando com ela também. Van colocou lá no grupo do Facebook mesmo a foto do café da manhã dela. E era bastante mamão, assim, com farelo de aveia. E assim, eu até falei assim pra Van, olha, Van, se fruta para você é suficiente para esse momento, porque fruta é uma coisa que por ser só fonte de carboidrato, geralmente não traz tanta saciedade. Mas... nesse caso, a pessoa provavelmente não tem muita fome e só uma porção de fruta já sacia ela. Mas nesse caso, eu acho que é muito mais interessante se você pode, às vezes, já que tem pouca fome, tem que comer pouco mesmo, mas se você pode pegar, digamos, reduzir a porção do mamão, por exemplo, e adicionar ovo. Eu até perguntei, Van, você gosta de ovo? Porque se gostar, até pode fazer esse tipo de troca. Então, você está trocando uma parte de uma fonte de carboidrato por proteína. Ai, Paula, mas só o mamão já me trazia saciedade. Mas observe que esse comportamento pode ter impacto na sua próxima refeição. Então, pelo que os estudos mostram, se você come um pouco mais de proteína numa refeição, na próxima você provavelmente você tende pelo menos a comer menos. Então, é interessante que você tenha esse comportamento. Precisa ser todos os dias isso? Não. Se você gosta muito de comer só um mamão e acabou, você pode um dia só comer um mamão, mas aí no outro dia você já troca, não come mamão, come um iogurte, por exemplo, que já é fonte de um pouco de carboidrato e de uma quantidade maior de proteína. E você vai revezando. Mas é interessante que você tenha esse pensamento, esse conhecimento, para, se você conseguir fazer isso alguns dias, ótimo, isso já vai te ajudar bastante, tá certo?
Próxima dica em relação a essa... Gente, eu vou tentar ler todas as perguntas no final, tá bom? Vou ficar aqui mais nas dicas e no final vou tentar ler tudo. Próxima dica seria: aumente a quantidade de fibra. Isso também é clássico, né, gente? Vocês devem ver toda hora os nutricionistas falando sobre isso. Aumenta a quantidade de fibra, come mais salada, legumes, verduras, né? E sim, óbvio, isso está relacionado sim a maior saciedade. Fibra está relacionada a mais saciedade. Não necessariamente tem que ser um tipo ou outro de fibra, né? A gente sabe que tem as fibras solúveis e insolúveis. Não necessariamente você precisa ter mais de um ou mais de outro, mas tenha fibras no seu prato, tá certo? Elas têm sim um impacto diferente na saciedade, mas de maneira geral, para não ficar muito complicado, simplesmente entenda que fibras são importantes. Por isso que pratão de salada, de legumes é importante. E é interessante até, gente, que esses legumes estejam al dente. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá certo? Mas fato é, quanto mais a fibra, ela querendo ou não, tá muito associada à parte de mastigação, né? Fibra é uma coisa ali que você precisa mastigar bastante alimentos que são mais fibrosos. Via de regra, exige um pouquinho mais de mastigação mesmo. E a fibra por si só, se ela é do tipo que vai ali encher de água, ela vai se hidratar lá dentro já do nosso corpo, ela vai aumentar, vai se expandir com água, tudo isso contribui também para a saciedade. Um dos alimentos que é mais rico em fibras na porção, vocês sabem qual é? Fora as sementinhas, tá? Chia talvez seja um dos alimentos mais concentrados em fibra. Mas eu digo assim, via de regra, pela quantidade fora essas sementes, né? Pela quantidade que a gente geralmente tem na porção que a gente usualmente come. As leguminosas, então feijão, lentilha, grão de bico, tudo isso é lotado de fibra. Eles têm uma quantidade excelente de fibra na porção. E aí vamos considerar uma porção de 100 gramas. 100 graminhas não é uma quantidade grande, é tipo 4 colheres de sopa, mais ou menos. 4 a 5 colheres de sopa, não é muito. Tem uma excelente quantidade de fibra na porção. E, Paulo, não é fonte de carboidrato? Sim, é fonte de carboidrato. Até eu vi que lá na comunidade tinham muitos vegetarianos me perguntando, né, sobre as fontes de proteína e tudo mais. E para mim, né, para os vegetarianos, especialmente até para os veganos, os grãos são as principais fontes de fibra. Vai ser a principal fonte de fibra. Então, qual é a lógica até quando a gente vai colocar as leguminosas ali, que claro, para um vegano, né, que praticamente só vai ter isso de fonte de proteína no prato, o que é o mais interessante? É interessante até que ele aumente a porção, não vai comer só 100 gramas, porque senão não vai encher o buraco do dente, né? Aumenta a porção de grãos. Ah, Paulo, mas não aumenta o carboidrato também? Aumenta, mas aí qual é o raciocínio que você vai usar? Então, já que o meu grão já é a minha fonte de carboidrato e proteína, né? Já é a fonte de proteína, mas por tabela é fonte de carboidrato também. Se eu quero emagrecer, o que eu vou fazer só é no restante dos acompanhamentos usar e abusar de legumes e verduras de baixo teor em carboidrato. Então vou botar lá minha saladona, até vou preferir um espinafre, porque espinafre você sabe que a gente come um maço inteiro de espinafre numa refogada, né? Você bota um matagal de espinafre, refoga, ele se transforma em uma porção, no máximo 2. Então é ótimo porque você consegue comer um volume grande de folhas e querendo ou não também vai ter ali um tiquinho de proteína para contar, né? Para entrar na conta. Ótima quantidade de fibras também, o que dá muita saciedade. Então, fato é, se você é vegano, quer ali um prato que não exagere nos carboidratos, é só isso, pega a leguminosa, pega uma boa quantidade de leguminosa que vai ser a sua fonte de proteína, mas por tabela também vai ser a sua fonte de carboidrato e não traz muitos outros carboidratos para participar. Então evita, por exemplo, colocar batata doce, mandioca, essas raízes e tubérculos, por exemplo. Evita, porque o feijão já é a sua fonte de carboidrato também, tá certo? O feijão ou qualquer outra das leguminosas. Então, beleza. Então, assim, sinceramente, eu julgo as leguminosas como uma das melhores fontes de carboidrato. Óbvio que tem gente, por exemplo, que fica com muitos gases, fica com muito desconforto, né, com as leguminosas. Nesse caso, se preferir não colocar. Também, gente, um ponto importante é entender que as leguminosas, né, feijão, grão de bico, são um excelente alimento, sem dúvida. Mas eles são, assim, necessários do tipo, se eu não comer arroz e feijão, minha saúde está fadada ao fracasso, eu não vou ser uma pessoa saudável.
E tem muita gente que pensa dessa forma, né? Claro, porque cresceu na cultura de comer arroz e feijão todos os dias e acha que se não colocar o feijão, né, ou o arroz, que vai faltar nutriente para o corpo. E não vai, gente, não vai, fique muito tranquilo. Tudo que a gente encontra no feijão, no arroz, a gente encontra em muitos outros alimentos, né? Principalmente aí para quem é onívoro, ou seja, quem come fontes animais e vegetais, você vai ter todo o seu ferro, que geralmente é a maior preocupação das pessoas, você vai ter todo o seu ferro ali na carne que você está comendo. Então não tem problema, às vezes, você tirar o feijão. Tá meio embaçado, não, né? Não tem problema, às vezes, você tirar o feijão da sua alimentação, não tem problema nenhum. Se você quer, às vezes, simplesmente não colocá-lo, tá bom? Não tem problema. Eu mesmo fui uma pessoa que não cresci com arroz e feijão todo santo dia. Então, eu particularmente, raramente como arroz e feijão, na verdade. É uma coisa que eu adoro, mas raramente eu como porque realmente nunca fez parte da minha cultura. E tudo bem. Beleza, vamos ver aqui uma coisa. Outro ponto importante. Terceira dica. Prefira sólidos. Sim, rapidinho. Eu lembrei o que eu queria concluir na parte de leguminosas, na verdade. Para mim, acaba sendo uma das principais fontes, uma das fontes mais interessantes de carboidrato, exatamente porque é a fonte que mais vai vir com proteína agregada. Então, eu acho isso uma ótima opção. Então, por isso que eu acho as leguminosas uma das melhores fontes de carboidrato que a gente pode ter. Mas se você tem algum tipo de desconforto, aí relaxa, não precisa. Lembrando que as leguminosas têm que sempre ser deixadas de molho, tá certo? De molho de um dia para o outro, antes de você consumir, para minimizar a chance de causar esses gases, de ter esses fatores antinutricionais que a gente fala. Perfeito! Próxima dica, terceira dica. Essa dica é importante. Prefira sólidos ao invés de líquidos. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Até eu respondi, não sei se foi hoje ou se foi ontem, a uma pessoa lá no Facebook que ela botou assim, acho que ela tinha botado um omelete com suco de abacaxi. E ela me perguntou, e aí, Nutri, o que é que achou, tá, o omelete e suco de abacaxi? Eu falei, eu achei ótimo. Eu geralmente não costumo... nem na minha vida eu costumo beber sucos, né, ou líquidos açucarados, adocicados, e nem costumo prescrever para os meus pacientes, especialmente para aqueles que estão querendo emagrecer. E isso tem algumas razões, né? Dentre elas, é muito esse raciocínio daqui. Prefira sempre sólido ao líquido, porque o sólido, querendo ou não, você vai utilizar da sua mastigação e você vai estar consumindo aquele alimento bruto, inteiro ali. Então a chance de você aproveitar muito mais as fibras e os nutrientes dele, não é querendo dizer que no momento que você liquidifica alguma coisa, você está perdendo tudo, não é isso, tá? A depender do tipo de nutriente que a gente esteja falando, ele vai ser totalmente resistente ali, aquela trituração. Se dá para não coar, melhor. Mas fato é, o que eu quero dizer sempre a gente vai ter uma tendência a se saciar muito mais, a se sentir muito mais confortável, saciado com o alimento na forma sólida, porque exatamente um dos motivos é pela mastigação. Então eu até coloquei alguns exemplos aqui. Então sempre que você puder preferir a fruta ao suco, prefira, sem dúvidas. Sempre que você puder preferir um bife, um filé de frango, independente do tipo de carne, tá certo? Mas um bife filé, a carne moída ao frango desfiado, prefira também. Sempre que você puder preferir uma batata cozida al dente a um purê de batatas, prefira. Isso vale para... Eu estou dando exemplo, gente, mas vale para qualquer alimento. Eu até uma vez falei aqui, comentei que uma coisa que eu vi claramente teve... Nossa, deve ter anos isso, né? Porque para vocês terem uma ideia, tem anos que eu não faço uma preparação desse tipo. Mas teve uma vez que eu fiz aqui pro almoço, para mim e pro meu marido, um escondidinho, né? Sabe escondidinho, né? Você pegar um purê de qualquer coisa, o mais clássico é o de mandioca, mas não necessariamente. Então eu me lembro que eu fiz um escondidinho, que eu nem lembro o que é que eu usei. Eu acho que eu usei um purê de mandioca mesmo. E aí botei carne moída, ou foi frango desfiado, não lembro. E aí botei de novo o purê, queijo e para gratinar, né? Pô, fica uma delícia, né? Quem não gosta de escondidinho? Fica uma delícia. Pra mim é comfort food total. Mas aí eu lembro que eu coloquei isso na mesa, misericórdia. A travessa era enorme. Eu e meu marido, a gente comeu mais da metade da travessa. E por que isso? Ela tava morrendo de fome? Não, era até a fome normal de todo dia. Mas fato é, o negócio é tão fácil,
né? Você bota na boca, você nem precisa mastigar direito. É como se assim, você amassa com a língua e engole, né? Dispensa quase por completo mastigação. Então, esse negócio de dispensar mastigação faz você, às vezes, comer uma quantidade muito maior. Fique de olho nisso. Então, às vezes, você botar tudo, todos os elementos do prato são de muito fácil mastigação, sabe? Tipo assim, a batata tá desmanchando de tão cozida, o frango tá desfiado já, né? O outro negócio tá na forma de purê. Prefira não fazer dessa forma. Então, se você já vai trabalhar, às vezes, com uma carne moída ou com frango desfiado, prefira que os seus legumes estejam cozidos al dente. O que é al dente? É quando você tem textura ali no alimento, sabe? Então, um brócolis, se você botar um brócolis ou uma couve-flor no vapor, se você cozinhar bastante, meu Deus, é capaz de você espetar o garfo até ele tá derretendo. Tá super mole. Não faça isso. Cozinhe pouco, ou até se você quiser só saltear isso, né? Mas faça, salteie ou cozinhe só até o ponto de ficar que você come e ele ainda tá crocante, entendeu? Que você realmente sente a mastigação. Então, a batata al dente, acho que as pessoas geralmente não gostam muito de batata al dente, pelo menos. Geralmente é como é servido no restaurante. Se você for num restaurante e pedir legumes, provavelmente os legumes vão estar no seu prato meio que al dente. É um padrão dos restaurantes isso. Então, a batata al dente é uma batata que ela não tá numa textura de maçã ainda, é exagero dizer isso. Mas você sente a mastigação. Não é um negócio que você, na primeira mastigada, que isso já vira um purê na sua boca, entendeu? Então, quanto mais você pode deixar assim, dar uma cozidinha de leve, deixar o dente, melhor. Então, quanto mais mastigação, melhor para a saciedade, tá certo? Então, cuidado aí na hora de montar o prato, nesses elementos. Olhou para o prato e viu que tem muita coisa assim, purê, muita coisa assim no pastoso, tenta trazer elementos com maior croque-croque, tá certo? Com maior, que façam você mastigar mais. Uma salada mesmo é ótimo para isso. Quarta dica. Eita, Érica, você vai gostar dessa dica, Érica. Beba café. Mas para você isso não é dica não, viu, Érica? Que você já bebe café demais. Beba café. Gente, estudos indicam que café é uma coisa que aumenta a liberação do hormônio PYY. Não precisa saber o nome desse hormônio, não. Mas é um hormônio que é produzido lá pelo nosso intestino e ele tem total relação com a saciedade. Então, por isso até talvez seja comum, né, a gente ouvir que Paulo, eu até gosto de fazer jejum pela manhã, mas aí durante esse jejum eu vejo que eu bebo uma xícara de café e que isso me dá uma super saciedade. Às vezes até começa a me bater uma fominha, mas eu vou tomar uma xícara de café e fico bem, esqueço da fome. Olha, talvez até possa ter relação com o que esses estudos aqui dizem, esse aumento nessa liberação desse hormônio que tem total relação com a saciedade. Então, até engraçado que hoje, uma paciente minha antiga aqui de São Paulo tá lá no grupo do Facebook também, e ela colocou, né? E tá, um desabafo aqui, acabei comendo doce e tal. Ela é meio formiguinha. E Flavítia, não sei se você tá aí. E aí eu até falei pra ela, Flávia, eu não quero me matar não, porque parece essas dicas tabajara assim de nutricionista, né? Tipo, que vontade de comer um doce, você faz o quê? Eu tomo um café. Ridículo, né? Tipo assim, a pessoa deve querer dar um soco na cara do nutricionista que diz isso, né? Mas o que eu falei pra ela, eu falei, não quero me matar não, mas eu até tava com a vontadezinha de doce também essa tarde, fiz um café pra mim, e fiquei super bem. E uma coisa que eu gosto de fazer também, quando eu tô com vontade de comer doce, é até comer o doce, mas comer com uma xícara de café amargo. Eu gosto muito e acho que me sacia muito mais a vontade do doce quando eu associo ele com algo amargo. E é engraçado até que eu estava procurando outras informações a respeito de chocolate amargo, e aí acabei caindo até num estudo, que engraçado. Primeiro eu vi uns estudos que realmente, aparentemente, o chocolate amargo até mata muito mais fácil a vontade de doce, certo? Pelas características dele, ele mata muito mais o desejo de doce, enquanto que muitas vezes um ao leite só te instiga muito mais a comer cada vez mais. Então é muito mais comum que você se sacie, que você ache que é suficiente um pedaço de chocolate amargo, um pedaço pequeno de chocolate amargo, do que o mesmo pedaço de chocolate ao leite, que muitas vezes só faz você querer muito mais.
Mas é engraçado que eu caí no estudo, que eu falei, rapaz, o que é que aconteceria se eu colocasse essa orientação no plano alimentar do meu paciente, né? Era um estudo, gente, e é um estudo de verdade, tá? Feito com pessoas. Eu até tô com ele aqui, caso vocês quisessem provas, tá? Eu tô com ele aberto aqui no meu computador até. E ele testou com pessoas, tá? Não foi com animais nem nada, ele testou, até porque seria impossível, eu acho, a resposta disso com animais. Mas fato é, ele testou com pessoas comer o chocolate amargo, qual era a sensação de saciedade, né? Comer o chocolate amargo, e é de saciedade mesmo, tá? E não é de tipo saciedade pelo doce, é de saciedade. Comer o chocolate amargo e cheirar o chocolate amargo. E acreditem se quiser, cheirar o chocolate amargo, óbvio que foi um estudo pequeno, um grupo de 12 pessoas, 12 mulheres. Mas enfim, cheirar o chocolate amargo dava a mesma sensação de saciedade de comer 30 gramas de chocolate amargo. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, será que no planejamento alimentar do meu paciente eu colocasse lá almoço, aí depois eu colocasse sobremesa, e aí botar em letras garrafais, né? Cheirar uma barra de chocolate amargo. Eu fiquei pensando, será que as pessoas voltariam, meu Deus, depois dessa orientação? Eu acho que eu teria que enviar o estudo em anexo, né? Botaria a observação, leia, estudo que te mandei em anexo, para saber que eu não tô louca, que isso pode, quem sabe, te ajudar e trazer mais saciedade. Imagine, gente, aliviar a vontade do doce sem comer o doce, só cheirando. Que maravilha. Top, mas fato é, café, continuando lá o tópico, café, gente, aparentemente tem sim relação com o aumento de saciedade, tá bom? Aqui, ó, Carol, uma louca aqui dizendo, acredito, já fiz isso. Tá vendo? Tá vendo que tem louco pra tudo? Brincadeira, viu? Só tô dizendo isso porque eu conheço Carol, é minha paciente. E ela não é louca, não. Beleza, próximo tópico seria exercite-se. Gente, último tópico. Exercite-se. Exercite-se, exatamente. Se exercitar faz total diferença. E eu já falei, sempre bato muito na tecla aqui do exercício. E eu já deixei claro para vocês que o exercício ele é muito mais do que um queimador de calorias, sabe? É muito mais do que algo que vai ajudar a fazer déficit calórico. Também ajuda nisso, claro. Mas o exercício ele tem um potencial muito importante de mudar a atitude que a gente tem frente à alimentação, de influenciar inclusive as escolhas alimentares que a gente faz. Qualquer pessoa que treina, e eu vejo isso claramente na minha vida, na minha rotina, qualquer pessoa que treina, ela vê que o comportamento dela em relação ao treino está intimamente ligado a ela conseguir ou não levar a dieta dela com mais facilidade. Completamente. Então, se essa pessoa está mais ativa, ela consegue muito mais estar numa boa alimentação, estar fazendo escolhas melhores. Enquanto se essa pessoa está sedentária, ela muito mais facilmente tem desejos por alimentos que não deveriam estar participando da rotina, ela se sente naturalmente menos motivada a fazer boas escolhas, isso é o natural. Então, não há dúvidas que o treino ele é importantíssimo, não apenas para fazer déficit, para ajudar nesse déficit calórico, mas também para fazer com que você faça intuitivamente melhores escolhas. Fora que o treino em si, né, ele é algo que mexe também na nossa composição hormonal, né, em toda essa parte aqui neuroendócrina. E uma das coisas que o treino faz é aumentar a liberação de neurotransmissores que são anorexígenos, que inibem a fome, que diminuem a fome. Qualquer pessoa que estava ali com uma fominha, eu até discuti isso, se eu não me engano, na live que eu fiz com o professor Rodrigo Bicudo, que eu treinei ao vivo com ele, depois a gente ficou batendo um papo sobre alimentação pós-treino. E todas essas lives, tá, gente? As lives não vão ficar salvas aqui. Nenhuma dessas lives que eu tô fazendo até o final dessa jornada Emagreça com a Nutri, nenhuma delas está ficando salva aqui. Todas estão sendo jogadas lá na nossa comunidade do Facebook e enviadas por e-mail, tá bom? Não tô deixando elas salvas aqui no Instagram. Se quiser ter acesso a tudo isso, é só se inscrever na Semana Emagreça com a Nutri, que é gratuita. Ainda dá para se inscrever lá no link. Quem ainda não assistiu às aulas, é só clicar lá no link, que já hoje, às 8 horas, a aula 3 já vai estar disponível, tá bom? Mas fato é o que eu estava falando, que o treino, ele realmente
muda essa parte da liberação hormonal, essa parte de neurotransmissores que fazem a gente inibem a nossa fome. Eu estava discutindo lá com o professor Rodrigo Bicudo justamente isso, que no momento do treino a gente aumenta muito a liberação de adrenalina, noradrenalina, que são neurotransmissores que fazem com que a gente fique sem fome. E por quê? Eles são os chamados, vocês já devem ter ouvido isso, eles são os neurotransmissores, hormônios da luta ou fuga, sabe? Então, assim, eles são liberados quando a gente tá... Quem nunca ouviu essa expressão, né? Nossa, adrenalina mil ali. Tava com adrenalina mil, seja na hora de fazer uma prova, seja porque viu alguma coisa que se assustou, enfim, adrenalina mil é exatamente isso. E observe que quando você tá com essa adrenalina mil, você não quer comer, você não quer beber, você não quer comer, você não quer fazer xixi. Se você por acaso estava com vontade de fazer o número 2, essa vontade passa. Tudo passa. Por quê? Porque nesse momento é luta ou fuga. Nesse momento o seu corpo não quer que nada te atrapalhe. Então imagine se você está ali para fugir de um predador. Nossa, que vontade de fazer xixi. Nossa, que vontade de fazer o número 2. Acho que eu vou ali no banheiro. Não, obviamente que não. Então o seu corpo, na verdade, ele inibe tudo que possa te tirar o foco e você tá ali focada só naquilo. Você só quer fazer aquilo, certo? Então o seu corpo tá ali focado a dar o melhor dele. E, consequentemente, se você estava com um pouquinho de fome, você já vai ficar sem fome. Uma coisa que eu até falei com o professor Rodrigo Bicudo foi isso, que às vezes de tarde eu tô trabalhando e chegam às 5 horas da tarde, que provavelmente é o horário que me daria uma fominha e que se eu fosse fazer um lanche da tarde eu faria. E às vezes eu falo assim, poxa, tá me batendo uma fome, mas eu queria já treinar. E se eu comer alguma coisa agora, pô, eu vou ter que esperar pelo menos aí 30 minutos, 1 hora para iniciar o meu treino. E às vezes eu quero iniciar o treino ali, agora. Então eu falo, quer saber? Vou trocar de roupa e vou começar a treinar. E, gente, mesmo que a fome estivesse começando a aparecer ali, é só eu começar o treino que automaticamente essa fome é inibida. E eu posso levar até às vezes 1 hora e meia treinando. Eu não vou mais sentir fome. Não vou. Essa fome só vai voltar depois do treino e depois de um tempo depois do treino, entendeu? Não é nem logo depois do treino, é depois de um tempo. Exatamente por todas essas transformações hormonais que o treino faz. E isso é o treino tanto aeróbico quanto o treino resistido. Pode ser que depois do treino você sinta até uma fome maior do que o que via de regra você estava sentindo. Até pode ser. Tem treinos que acabam induzindo isso na gente, fazem com que a gente fique até numa fome maior. Mas durante e logo após o treino é quase impossível alguém sentir fome. Quase impossível, exatamente por essa transformação que o treino faz. Ou seja, galera, treine. Treine, gente, treine. Vocês vão ver que hoje eu vou falar nessa aula 3, né, muito sobre um programa meu que é o Comer e Treinar. E por quê? Por que comer e treinar? Por que treinar? Porque tem que treinar, gente. Tem que treinar. Ah, e para emagrecer só treinando? Não, gente, a gente já sabe que não. Que se você por acaso não treinar e se você só cuidar da sua alimentação, você consegue emagrecer ou permanecer num peso magro? Bem provavelmente sim. Mas você vai estar saudável? Você vai estar com uma boa composição corporal? Duvido. Um magro que não treina, pode ter certeza, vai depender da idade também e do biotipo, de muitas coisas, mas fato é, um magro que não treina, bem provavelmente ele não é magro, ele é um falso magro. Ele é aquela pessoa que é magro só de roupa, mas no momento em que você faz uma avaliação física nele, ele tem uma quantidade de gordura alta no corpo. Então assim, ele pesa pouco, mas dentro desse peso pequeno, proporcionalmente, ele tem uma quantidade de gordura grande. Ou seja, ele na verdade está numa zona de risco para doenças tanto quanto uma pessoa que está acima do peso, tanto quanto uma pessoa com sobrepeso. Então, gente, treinar ou não é uma opção. Então, por isso até que eu disse a dona Érica hoje na nossa consulta, eu falei, Érica, não tem que esperar tudo voltar à normalidade. Mesmo que você gostasse de treinar spinning, de treinar qualquer coisa que só um ambiente, às vezes, de academia ou só um ambiente X pode te fornecer, e a gente não sabe quando as academias, depende muito da cidade, claro, tem cidades que as academias já estão abertas,
Mas principalmente se você mora numa grande cidade, bem provavelmente a academia não está aberta ainda, a gente nem sabe quando é que vai voltar a abrir. Então tem que esperar tudo isso passar para voltar a treinar? Não, gente! Pelo amor de Deus, começa a fazer isso agora. Se você ainda não está fazendo, a gente já tem quase 3 meses dentro de casa. Se você ainda não está treinando, não é porque agora, tipo, não, mas parece que já vai voltar a relaxar a quarentena, então já deve voltar à normalidade. A gente não sabe quando isso vai voltar à normalidade, pô. Não espere nem mais uma semana. Comece a treinar hoje, amanhã novamente, sabe? Assim, e tem que fazer com que está ao seu alcance. Se é dentro de casa, tem que ser dentro de casa mesmo. E vamos lá, dê o seu melhor dentro de casa, tá certo? Não espere mais nada não, porque a gente pode ainda demorar um pouco para voltar a 100% à normalidade, principalmente nas grandes capitais, tá bom? Então, treine em casa, eu deixo aqui até o treino, a indicação do meu querido professor Rodrigo Bicudo, que toda segunda, quarta e sexta faz ali o treino ao vivo às 17 horas. O treino dele é super legal, dá para você executar só com uma cadeira, só com um cabo de vassoura, uma almofada, o que você tem em casa. Então, gente, às vezes até para quem já é muito treinado, mas não é o melhor treino, mas é o que temos, pô, é o que temos para hoje. Então não adie porque não é o melhor, porque não é o melhor que você pode fazer. Faça com o que você tem disponível hoje, tá certo? E olhe, dá para se surpreender, viu? Tem muita coisa bacana para fazer em casa, muita coisa mesmo. Então, gente, assim, ó, essas são as 5 principais dicas que eu queria deixar para vocês hoje. Eu quero agradecer muito, de verdade, a todos vocês que estão na Semana Emagreça com a Nutri, porque tô me surpreendendo. Foi até uma sugestão da minha equipe, da galera que trabalha comigo, assim, falou, Paula, por que não abre? Eu não uso Facebook, sabe? Eu não uso, então eu sou uma completa ignorante de Facebook. Até veio uma colega aqui, uma pessoa, uma mulher, que falou aqui comigo assim, eu esqueci o nome dela, desculpa, eu gosto de umas pessoas pelo nome, mas eu esqueci o nome dela. E ela falou, Nutri, para não ficar muito bagunçado as coisas lá no feed, né, do Facebook, cria uma sala de vídeos. Eu, na minha ignorância, não sei nem o que é isso. Eu falei para ela, olha, muito obrigada pela dica, eu não sei nem o que é isso, mas eu vou passar lá para minha equipe. E a equipe foi lá e criou a sala de vídeos, então eu acho que o negócio já está um pouquinho mais organizado. Mas fato é, gente, obrigada de verdade por estarem lá participando. Estou dando o meu melhor para, em todas as brechas que eu tenho dos atendimentos online e tudo, ir lá e responder a todo mundo. E por sinal, falando em atendimento online, estou super feliz que tem pessoas que me seguem aqui há muito tempo, como Érica hoje, que foi uma das minhas pacientes, que eu troco ideia há um tempão aqui no Instagram e resolve simplesmente marcar comigo. Fico super feliz, super feliz. E de verdade, obrigada pela confiança. Lembrando que eu estou atendendo online, então, todo o Brasil, o mundo inteiro, na verdade. Tenho tido muitos pacientes de outros países e fico muito feliz com toda a confiança que vocês depositam em mim. Cada elogio, seja da Semana Emagreça com a Nutri, seja dos atendimentos, esse é o meu combustível para continuar trabalhando, tá bom? Então, de verdade, muito obrigada. Obrigada, Érica, pelo depoimento lindo que você deixou lá no grupo hoje. Foi show! Galera, beijo, boa noite, sextou. Então, assim, ó, se alimentem bem. Vou sair daqui para fazer o meu jantar, comer um jantar muito do saudável. Espero que todos vocês tenham um lindo jantar e também um final de semana maravilhoso. Domingo tem live novamente. E a gente vai se falando. Quem ainda não tá na Semana Emagreça com a Nutri, vai lá, se inscreve, assiste as aulas. E é isso aí, tô aqui para o que vocês precisarem. Beijo enorme para todos vocês e assistam hoje, hein? Daqui a pouquinho, 20 horas, vai lá a aula número 3. Beijo enorme pra vocês, gente. Tchau, tchau.